Posso seguir adiante? Estou sendo muito rápido? Todo mundo está conseguindo compreender? Porque eu estou com pressa de vencer o meu conteúdo e passá-lo na sua integralidade. Cuidado, dentro desse modelo de inclusão, da cultura ouvinte como colonizadora, como neoralismo e como o audismo, movimento audista hoje tão criticado pelos surdos. Quero dizer uma coisa muito interessante. Antigamente, desembargador, nós, quando eu falo nós, eu digo nós, comunidade ouvinte, nós manipulamos o povo surdo durante 100 anos pela obrigatoriedade do oralismo. Então, durante 100 anos, os ouvintes disseram que a língua de sinais era uma língua de macacos. Era apenas imitação de gestos, era uma mímica, não era uma língua que tinha gramática, etc. e tal. Então, os ouvintes colonizaram e dominaram os surdos. Hoje existe um novo movimento, que nós estamos chamando de neoralismo, e alguns surdos estão chamando de audismo, que ainda, é bem o que ela falou, exatamente o que você falou, ainda continua esse movimento, que agora nós fazemos o contrário. Alguns, porque nós separamos comunidade e povo surdo. Comunidade são todas as pessoas envolvidas na causa surda, sejam surdos ou não surdos. Essa é uma pesquisa muito recente que nós temos hoje. E povo surdo são somente as pessoas surdas. Então eu, Marco, Leomar e os intérpretes fazemos parte da comunidade surda, mas não somos povo surdo. Mas o que parte da comunidade surda brasileira está fazendo hoje no modelo neoralista e audista? Aprendendo língua de sinais para outra vez controlar os surdos através da língua de sinais. Vocês me desculpem, mas eu quero aproveitar que eu acho que esse é um momento único para eu fazer essa denúncia. Porque nós podemos, se não tivermos ética, não tivermos um mínimo de respeito pela dignidade humana, manipular os surdos através da sua própria língua. Que foi o que os portugueses fizeram conosco quando colonizaram o Brasil. Eles tiraram, colocaram uma outra língua e nos manipularam através da língua. Então, hoje nós temos vários intérpretes que ocupam o espaço dos surdos, ensinando língua de sinais, porque a lei lhes dá direito, mas esta lei, os surdos não foram consultados quando esta lei foi escrita, os surdos não foram consultados, foram linguistas ouvintes que foram lá e fizeram essa lei em nome do povo surdo, e não perguntaram a opinião dos surdos, e tem muitos ouvintes manipulando os surdos através da língua de sinais, que é o movimento audista. Ou seja, intérpretes que não aceitam ser corrigidos, intérpretes que não aceitam mais crescer, que não aceitam mais subir. Então, quando um surdo vai abordar e vai dizer assim, não entendi nada da sua língua de sinais, o intérprete simplesmente não ouve, não quer respeitar e não quer sair daquele lugar, da zona de conforto que ele está. Isso é audismo, né? Isso é engessar o surdo dentro de uma cultura específica, considerando como out of order, né? Literalmente considerando-o como out of order, como um indivíduo fora da ordem, um indivíduo marginal, que eu preciso agora, outra vez, através da língua de sinais, manipulá-lo e controlá-lo. Então, eu acho que a discussão é bem mais ampla do que aquilo que nós vemos na sociedade. E essa discussão que eu tenho o privilégio, muito obrigado, embargador e sua equipe, de dar esse espaço para que eu possa trazer no lugar certo, num tribunal onde tem um juiz, né, onde nós temos juízes aqui, e a gente pode fazer essa denúncia, e eu sei que muitos intérpretes vão passar a me odiar a partir desse momento, como já me odeiam vários do Brasil, mas a minha preocupação não é com a opinião dos intérpretes a meu respeito. A minha preocupação é com o que os surdos pensam a meu respeito, porque a minha vida é para eles. Eu já tenho, por questão vocacional, por questão de chamado, eu não me preocupo com a opinião dos intérpretes, eu me preocupo com a opinião dos surdos, porque eu não amo a língua de sinais, eu amo o povo da língua. Então, quem ama o povo da língua, ama a língua consequentemente. Então, eu amo primeiro o povo, língua é detalhe, né? Agora, quem só consegue amar a língua e não amar o povo da língua, está no lugar errado, né? E nós temos hoje vários intérpretes realmente, entre aspas, que não amam o povo da língua,
mas amam a língua e o dinheiro que essa língua lhes traz. Então essa tem sido a luta e a tristeza dos surdos, né? Que realmente o intérprete está ali apenas como um profissional. Discutimos ontem isso no seu gabinete, professora Leomar. Enquanto a medicina está fazendo um caminho inclusivo lindo, onde a medicina está levando os cães para os hospitais, para humanizar os hospitais, enquanto a medicina está mudando até o soro da criança com câncer e colocando uma figura do Batman no soro, para que a criança se sinta num ambiente mais lúdico, os médicos todos estão mudando a sua postura de abordagem ao paciente, a maior parte dos intérpretes do Brasil está fazendo o caminho inverso, se distanciando completamente dos surdos, mantendo uma neutralidade que não pode existir, porque quando nós tratamos com uma língua, nós tratamos com o povo da língua, então não tem como eu entrar linguisticamente na vida da outra pessoa e me manter totalmente neutro, como se não tivesse relação nenhuma estabelecida. E quando eu mexo com a língua de um povo, eu estou mexendo com a cultura desse povo, com a identidade, com as emoções deles, com a escala de valores e etc. e tal. Então hoje existe um discurso, que eu não sei de onde veio, que o intérprete tem que ser totalmente neutro, não tem que sequer sair comer uma pizza com um surdo. E eu comentei ontem com a professora Leomar, ninguém vai me proibir de comer uma pizza com o meu dentista. Ninguém vai me proibir de comer uma pizza com o meu médico, com o meu advogado. Por que vai me proibir de comer uma pizza com surdos? Entende? Que neutralidade é essa que existe se eu estou trabalhando com outro ser humano, né? E que eu estou entrando no universo dele através da língua dele, né? Então existe uma contaminação derridiana. Segundo Jacques Derrida, existe uma contaminação necessária. E eu quero propor uma desconstrução dessa ideia. Uma total desconstrução dessa ideia. Para que nós possamos entrar nesse espaço como nós fazíamos antigamente. Que os grandes intérpretes desse Brasil nasceram voluntários. E nós aprendemos língua de sinais convivendo com as pessoas surdas. Comendo com elas, frequentando as suas associações, indo às ruas, levando os surdos aos médicos, aos dentistas. Foi ali que aprendemos língua de sinais, convivendo com esse povo. Tanto que eu fui o primeiro ouvinte do Paraná a ser sócio numa associação de surdos. Tá? A Lúcia sabe disso. Estava eu lá novinho de tudo, com 19 anos, ouvinte e sócio numa associação de surdos. Eu não entendia nada do que eles diziam, mas eu estava lá. Eu estava lá porque eu queria aprender ao vivo e a cores a língua e a cultura. Então, gastei horas fazendo a minha inclusão para aprender a língua de sinais, né? Então, cuidado com o neoralismo e o audismo dentro do modelo pretensamente inclusivista. Seguindo adiante, então, interjeições e interfaces que precisam ser reconhecidas e respeitadas no modelo inclusivo. Interjeições na família. Que tipo de família que esse surdo vem? Se é de família surda, se é de família ouvinte, se a família aceita a língua de sinais ou não aceita, se a família obriga a fazer um implante coclear ou não. Nós temos que olhar e entender que nós estamos mexendo com a figura que mais mexe com a família, que é a figura da pessoa especial dentro de casa. Então eu não acredito em nenhum tipo de trabalho, desembargador, que seja feito à parte da família. De alguma forma, nós temos que trabalhar também com os familiares dos surdos para termos uma nova geração bilíngue, que é a nova geração que está por vir aí, né? Nós temos essa geração hoje, mas teremos uma nova geração. Quero comunicar-lhe que está chegando um grupo de alunos, não sei se são surdos, mas está chegando um grupo de alunos, creio que são surdos, estão chegando para o nosso evento e ficamos muito felizes com isso, né? Fazer interjeições também nas escolas e faculdades, conhecendo e reconhecendo esses ambientes. Nas empresas, eu me lembro muito bem que eu comecei, foi a primeira pessoa de Curitiba que começou a colocar surdos dentro de uma empresa que hoje chama-se Electrolux, mas há anos atrás chamava Refripar, era Refripar, né? Que hoje passou a ser Electrolux. Eu acho que eu vou ter que esperar um minutinho até todo mundo se acomodar, viu? Dá licença, eu vou esperar um minutinho, porque se nada, imagina. Se eu entendo, os surdos, enquanto tem movimento, eles não conseguem prestar atenção no intérprete, né? Então, vamos respeitar essa forma de ser. Não, já vi ali, alunos da Unileu, né? Obrigado.
Ok? Nós precisamos que vocês entendam, vocês que estão começando agora essa caminhada com surdos, que assim como para o deficiente visual, para os cegos, o som atrapalha, para os surdos é o movimento. Qualquer tipo de movimentação paralela atrapalha a visão deles e eles não conseguem se concentrar no intérprete, na palestra que está sendo apresentada. Acho que agora está todo mundo acomodado, né? Estamos. Olha, o ambiente está lotado. Muito bonito. Digno de uma fotografia. Né? Uma linda abertura. Nas políticas pedagógico-linguísticas temos que fazer interjeições e interfaces. E no processo de inclusão, quero tomar a palavra de uma pessoa que eu admiro muito aqui no Paraná, que é a doutora Sueli Fernandes. Ela disse assim: inclusão sem diálogo é um processo oclusivo de exclusão. E eu achei fantástico isso mesmo, porque inclusão sem diálogo é um processo oclusivo de exclusão. Porque se eu não converso com quem está sendo incluído, como que eu posso trazer uma proposta de inclusão? Inclusive ela diz uma outra palavra que ela diz assim, que a presença de um intérprete em sala de aula é uma falsa representação de inclusão. E eu concordo plenamente com ela. Porque quando nós colocamos um intérprete, o professor coloca, a instituição pode colocar o intérprete, o professor diz assim, bom, esse aluno não é mais meu. Esse aluno agora passa a ser aluno do intérprete. E não é aluno do intérprete. Não é. Continua sendo aluno do professor e da instituição. Entendeu? Então, fica essa falsa representação de que a situação agora está resolvida. Isso não impede que o intérprete saia da sua posição neutra e faça as suas interfaces e as suas interjeições. Porque é um direito que o surdo tem de entender aquele conteúdo na sua plenitude, né? Na sua integralidade. Bom, isso é um assunto para outras palestras. Né? Nós temos que trabalhar dentro da inclusão o que a psicologia social comunitária chama de empowerment dos surdos. Essa é uma chamada buzzword, que é uma palavra da moda, que é empowerment, empoderamento dos surdos. E como é que se trabalha empoderamento? Existem dois modelos dentro da psicologia social que diz assim, eu posso trabalhar empoderamento bottom up ou up down. Me perdoem as expressões em inglês, eu já traduzo, é porque eu estou me apropriando direto daquilo que o pesquisador trouxe e não achei um equivalente semântico linguístico igual no português. Então, vou explicar. Empoderamento up-down é quando vem de cima para baixo. Quando eu trago o poder de cima e cedo o poder para quem está embaixo. E bottom-up é quando eu faço de baixo para cima. Por isso que eu sou apaixonado por Paulo Freire. Eu, particularmente, sou apaixonado por Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido, do excluído, porque é ali que se estabelece o diálogo das bases. É realmente eu ir, como diz o nosso Milton Nascimento, o artista é aquele que deve ir onde o povo está. Então, eu vou lá, estabeleço o meu bottom-up, eu vou conversar com esses surdos, vou interagir com eles e vou empoderá-los e eles estarão subindo comigo no seu protagonismo social. E não é o que está acontecendo. Nós estamos com o modelo up-down. Tudo vem de cima para baixo. Tanto que se nós avaliarmos os materiais didáticos pedagógicos do MEC, o MEC propõe inclusão e os materiais dos surdos são totalmente excludentes. Nós não temos sequer, doutor, uma página que tenha um assunto em Libras dentro de um livro de história do MEC. Até hoje. Por exemplo, nós não temos, eu não sei na área dos cegos, mas eu não me lembro de ter visto um livro de história, onde tenham dentro desse livro de história que é entregue para todos os alunos, tenham 4 ou 5 páginas em braille, onde naquele momento o indivíduo cego, deficiente visual, ele protagoniza aquelas páginas e aquela aula. Ele diz, agora é o momento de eu ler essas páginas e traduzir para vocês. Assim como nós não temos nenhum livro de português, de matemática, de química, de física, onde nós tenhamos página, ou de história, contando assim, 2 páginas, os grandes surdos da história do mundo, para que o surdo que está incluído possa se referenciar nessas pessoas. Não, então a proposta é includente, mas o material é totalmente excludente, o material didático pedagógico. Não só o material didático pedagógico, como a própria
pedagogia. Então, quantas coisas nós temos ainda a questionar nesse empoderamento dos surdos, nesse empowerment dos surdos. E entre outras interfaces que precisam ser feitas. Pode passar adiante. Então, as identidades surdas, cuidado, não podem ser constituídas a partir de dois polos essa inclusão, ou seja, ouvintes como dominadores e surdos como dominados. Professor, um desenvolvimento da Libras para palavras jurídicas, as palavras que nós usamos nos nossos textos, nas nossas sentenças, nos livros de direito, enfim, a língua brasileira de sinais do Brasil, né? A língua brasileira que nós temos agora, já contempla vocabulário próprio para que os surdos compreendam o conteúdo jurídico das nossas falas? Entendi. Perfeita pergunta. Nós intérpretes ainda somos, generalistas e não somos ainda especialistas das especialidades. Começando por aqui. Nos países mais avançados, como Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e França, que são países que são modelo em educação bilíngue, como eles estão há muito tempo antes de nós, eles já têm dicionários específicos de língua de sinais médica, de língua de sinais jurídica, língua de sinais psicológica ou psicanalítica, e para cada campo já existem dicionários específicos. Os nossos dicionários de língua de sinais ainda são genéricos, eles não são específicos das especialidades. Como nós, intérpretes, ainda não temos no Brasil uma formação específica enquanto intérprete. Por exemplo, nós temos o Letras Libras, que forma de forma genérica, mas não temos, assim, um intérprete especializado em linguagem jurídica. Claro, com certeza, os intérpretes que são advogados ou que estudam advocacia, eles vão fomentando e criando língua de sinais dentro dos seus ambientes linguísticos. Mas essa língua ainda não foi sistematizada, porque ela está sendo usada em ambientes separados. Por exemplo, nós discutimos um sinal para... Me dê aí, Priscila, um sinal que nós discutimos que tinha alteridade, tá? Alteridade, ou coaching, por exemplo. Sinal para coaching e alteridade. Então, ao mesmo tempo que um surdo aqui, da Universidade Federal do Paraná, criou um sinal para alteridade, um surdo lá da Universidade Federal de Santa Catarina criou outro sinal para alteridade, porque ele teve que resolver o seu problema imediato. Aí vai haver um tempo, que isso é um processo linguístico normal, que esses surdos vão se encontrar e nós temos que fomentar isso, a que eles se encontrem e decidam a nível nacional qual é a melhor alteridade, né? Qual é o sinal que eles acham mais nacional para a alteridade, qual é o sinal mais nacional para coaching, né? E nós fazermos uma universalização desses sinais do Brasil. Então, nós temos surdos estudando direito, temos um aluno aqui que está estudando direito, ele já levantou a mão e disse, eu estou estudando direito, né? Então, nós não temos, infelizmente, ainda, mas estamos a caminho de... Porque com a presença dos intérpretes, com certeza está sendo fomentado o enriquecimento de vocabulário. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago. Eu sou estudante do primeiro período de Direito. A minha tradutora e intérprete, ela está aqui presente, a Elisa, também formada em Direito. Realmente eu comecei a fazer um curso em 2008 em Santa Catarina, na cidade de Joinville. E eu tive muitas dificuldades porque não havia um apoio realmente da parte do intérprete, realmente uma inclusão assim efetiva e significativa. Eu senti muitos bloqueios por parte daquele local, da instituição que estava me acolhendo, e muitas dificuldades, me senti muito cansado e acabei desistindo e me mudando para outras instituições. E, enfim, cheguei aqui em Curitiba, prestei vestibular em 2010. Eu lembro que a Rafaela acabou não sendo aprovada. Eu fui aprovada, mas também algumas dificuldades financeiras, tudo aquelas coisas que a gente que você sabe que alguns estudantes passam. Eu comecei o curso à distância em marketing lá na cidade de Joinville mesmo.
E depois pedi transferência, acabei ficando desempregado, passei por algumas dificuldades e eu precisava mudar, estava procurando aí o meu caminho para começar um curso universitário. E comecei esse curso à distância. Consegui, mas não deu certo, porque eu ficava com dúvidas, quer dizer, tinha ali a janela de tradutor e intérprete, mas como eu ia tirar alguma dúvida diretamente, face to face com o professor? Então, eu precisava de um curso presencial. Então, o meu perfil não se adequou ao curso à distância. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar parado? Vou desistir? Não. Eu pensei, não, eu tenho que tomar uma atitude. E falei com os meus pais que eu preciso me mudar para Curitiba. Eu quero estudar, eu quero entrar na área do direito, eu quero me formar nessa área. E os meus pais falaram assim, você vai ter muitas dificuldades quando chegar em Curitiba por questões financeiras. Eu falei, não, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu já sou adulta, eu tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que tomar essa responsabilidade para mim, e me mudei. Então, eu tentei 3 vestibulares. Em Joinville, eu acabei não passando. E eu sabia de uma instituição que não tinha intérpretes, pediram desculpa, nós não sabíamos que você ia vir aqui fazer vestibular. Eu falei assim, puxa, mas como? Uma instituição não está seguindo aí as leis que já existem de acessibilidade, que tem que disponibilizar tradutor e intérprete na hora do vestibular e também para o curso. E também uma outra instituição que disse que era proibido o tradutor e intérprete ali no momento do vestibular, que ele só iria traduzir alguns vocabulários, ou que tivesse alguma dúvida, mas que sim, eu tenho um direito linguístico de ter a prova traduzida, não interpretada, mas a prova traduzida. É um direito linguístico que eu tenho. E o direito de ter algum vocabulário traduzido também. Ah, mas nós não podemos fazer isso. Então, o tradutor só vai ficar aqui por uma questão de como fiscal. Só para uma fiscalizando. Então, eu ali de uma forma muito constrangedora até, e não muito confortável, linguisticamente dizendo, eu fiz aquela prova. E acabei não passando. Então, eu falei assim, não, eu vou... Tudo bem, também participei de um concurso, parece de um concurso que ele sinalizou ali, e era só uma redação, era só para fazer uma redação. E, por fim, também algumas coisas aconteceram ali que não deu certo, e eu acabei vindo para Curitiba e prestei o vestibular, passei e comecei a estudar. E eu mostrei, sim, que eu sou capaz. Eu, como uma pessoa surda, sou capaz, sim, passei no vestibular, estou estudando, não estou cursando e não estou tendo nenhum tipo de recuperação, em nenhuma disciplina, não fiquei em exame. E agora eu vou começar o segundo período do curso de Direito, e eu sei que eu tenho que seguir em frente, que não é um curso fácil, mas é meu sonho, eu não vou desistir, eu vou continuar essa caminhada. Eu sei que a gente tem muitas dificuldades na leitura dessa linguagem, né, específica, né, da área jurídica, da área de direito. Mas eu sei que eu tenho que me esforçar, e sempre ter um dicionário, sempre ter materiais de apoio. Eu, como usuário de segunda língua, né, que a língua portuguesa é uma segunda língua, então é bastante complexo, não é fácil. E junto com o trabalho ali da tradutora e intérprete, né, traduzindo todas aquelas partes e dando toda a interpretação e tradução ali daquele vocabulário específico, dos jargões específicos da área. Então, sempre dando um contexto, eu consigo ali escrever e fazer as leituras e estudar. E procurar estruturar da melhor maneira possível a língua portuguesa, porque isso faz parte do dia a dia do estudante surdo dentro de uma universidade. Porque eu tenho que ler. O surdo tem que realmente se apropriar dos textos e se esforçar e se superar. Porque a língua portuguesa realmente é difícil. E nós estamos no Brasil. E no Brasil se fala a língua portuguesa. Então, nós não temos como dizer que eu vou ignorar totalmente essa língua e vou viver só ali na língua de sinais, né? Então, é uma questão aí, de educação bilíngue. Então, sempre procuro ali, tem um apoio do tradutor e intérprete, traduzindo os vocabulários, os textos. E, às vezes, tem um filme, alguma coisa assim, juntamente com o livro. Eu tenho em casa já mais ou menos 90 livros
que eu tenho que ler e tenho que começar a me apropriar de todo esse conteúdo. Realmente é uma loucura, porque não é fácil para a gente. É pesado, é um trabalho muito árduo. Mas eu sei que, socialmente, que os fundamentos históricos, por exemplo, uma disciplina de antropologia, sociologia, filosofia, porque como direito é da áreas humanas, então engloba aí várias disciplinas, várias áreas da área de humanas, né? Então os períodos históricos, a pré-história, a história contemporânea, a história Idade Média, medieval, etc. Então é bastante complexo. Todas essas então eu sei que o estudo ele é como se fosse, ou o texto, como quando a gente está lendo, é como se fosse um grande como se fosse, você vai costurando, você vai contextualizando, você vai juntando ali as ideias e você vai conseguir superar toda essa parte da escrita e da leitura e da interpretação dos textos. Quem tem me ajudado muito é a minha intérprete Elisa. Eu fico imensamente lisonjeado e agradecido, senhor desembargador, mas porque realmente quando eu for tentar fazer algum concurso, participar de algum concurso público, porque eu quero trabalhar na área pública, né? Eu quero fazer os concursos. E eu quero ajudar também na comunidade, com o trabalho social, na parte de contribuir para a sociedade mesmo, com os valores, com as opiniões. Eu quero que o surdo tenha voz nessa área também, na área do direito, dos seus direitos, dos seus deveres para esse conhecimento. Então, esse é o meu objetivo principal, em estudar o direito, né, com esse conhecimento. E eu quero trazer também para a área do direito sobre a cultura surda, sobre os conhecimentos do mundo surdo. E para que eles possam entender também como funciona e aplicar e usar isso em criação de novas leis e novas propostas para, tanto na área da educação e em outras áreas da comunidade surda, para o bom desenvolvimento. Eu venho do movimento em prol da acessibilidade tem um tempo, né? E já peguei algum líder, em algum tempo atrás, do movimento dos surdos, que tentava dizer aos surdos que os surdos não estavam inclusos no meio da pessoa com deficiência. Que eles eram, exatamente isso, né? E esse surdo, ele estava pregando, eu falei para ele, tá, então o que você está fazendo aqui? Não, mas veja bem, não, me responda. Se você não é deficiente, o que você faz aqui? Não, mas isso é encontro de deficiente. Não, mas calma aí, você acabou de dizer que você não é deficiente, o que você está fazendo aqui? Até eu chegar para ele e dizer, cara, desde que eu me tornei cadeirante, que eu sofri meu acidente, estou nas cadeiras de rodas, que eu luto pela inclusão. Eu luto para que todos nós, não interessa se o cara é surdo, se ele é cego, como o doutor Ricardo Tadeu, se eu, como cadeirante, nós somos pessoas com deficiência. Nós temos que nos unir, porque já basta a sociedade estar contra a gente. Como é que você vai pregar um discurso desse, cara? E ele estava levando. Realmente os outros surdos estavam dizendo, eu concordo com ele. Eu falei, não concordo. Não concordo de forma alguma. Tem 8 anos que eu luto para incluir o grupo, para ter o nosso amigo aqui presente, que é surdo, com a mulher dele, o próprio Tiago, dentro do fórum. O Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Grande Curitiba engloba todas as organizações. Então imagine, nós lutamos para integrar, parceria com o professor Leomar, com o Luciane, para trazer os surdos, para poder ter um intérprete, para a gente poder conversar, o cego, que é o Luiz Anderley, presidente, eu, vice-presidente cadeirante, e um surdo do movimento surdo desse, quer dizer que o surdo não é deficiente e quer, como você falou, né, levar os surdos para a Surdolândia. A minha pergunta é, existem mais dessas pessoas ou foi esse líder só que eu encontrei isolado assim? Graças a Deus foi esse líder que você encontrou isolado. Não é o discurso do povo surdo em geral. Os surdos não se colocam assim,
Então há a parte dizendo que eles não são não, eles não gostam da terminologia deficientes, tanto que eles têm um adesivo que eles colocam a palavra deficiente e botam um X em cima do D para dizer que eles são eficientes. Realmente existe uma questão de terminologia aí, de ressignificar. Eles não gostam de serem chamados. Acho que a discussão, eu não estava presente no momento para ver, talvez a discussão é que eles não querem ser chamados de deficientes, que é um direito deles. Tanto que, agora, eles saberem que eles têm uma limitação, como você tem uma limitação, como eu tenho uma limitação também, como cada um de nós tem, isso eles entendem perfeitamente. Então, eu acho que talvez foi uma falta de entendimento, eu não sei se ele se comunicava só em Libras, né? Se você não entende Libras, provavelmente você não entenda Libras, né? Não sei quem era o intérprete que estava presente, se soube fazer a mediação correta, talvez ele estivesse fazendo uma discussão em torno da terminologia deficiente, que realmente eles não querem, né? Então, agora, não existe uma ideologia. O que existe, sim, é uma tendência de alguns surdos quererem criar uma surdolândia mesmo, se isolar do universo ouvinte e criar o seu paraíso surdo. Isso sim. Agora, o fato de eles estarem lutando pela causa, junto com cadeirantes, com cegos, eu não vi essa resistência ainda no Brasil. Foi um discurso de uma única pessoa que a gente não pode avaliar se não foi um momento pontual de não entendimento do que é o significado da palavra deficiente. Não, ele falou literalmente, ele é cego, eu sou cadeirante e eu sou surdo, mas eu não sou deficiente, eu não sou cego e eu não sou É a questão da terminologia deficiente, é a palavra deficiente que a comunidade surda não aceita realmente. O povo surdo não aceita a palavra deficiente. Ele diz assim, eu sou surdo, não me chame de deficiente, me chame de surdo, porque eu sou eficiente. Isso é uma cosmovisão deles, né, que a gente tem que entender e entender por que eles chegaram a esse discurso e por que eles chegaram, porque eles... Uma comunidade linguística, com certeza, uma comunidade linguística, que tem uma diferença linguística apenas, né? E não se enquadram na palavra deficiente. Acho que é nesse sentido. Mas vale a pena a discussão, acho que é muito legal você trazer essa contribuição, porque dá uma boa discussão. Não. Deaf people. Tiago Deaf perguntou people, se só, nos pessoas Estados Unidos ou os países europeus usam a palavra PCD, pessoa com deficiência. Não usam. PCD Não, é não outra. usam. Na Europa não usam, e nem nos Estados Unidos. É deaf people. Não usam hearing impaired ou qualquer coisa assim. Não usa. Handicap não se usa mais, e nem minusválido, nem nada disso. Não usam mais. Isso aí são terminologias que vêm da herança do Congresso de Milão e que já foram derrubadas. I'm deaf and that's all. Só, eu sou surdo e ponto final, né? Isso. Então, tem alguém mais que levantou a mão? O Luiz. Boa tarde. Essa será a última pergunta, tá? Segundo o pessoal da comissão me passou. Boa tarde a todos e a todas. Boa Meus tarde. parabéns ao desembargador e à sua equipe pelo magnífico evento e a todos os presentes. Eu sou Luiz Anderley Rodrigues, presidente do Fórum de Direito da Pessoa com Deficiência da Grande Curitiba e coordenador da ouvidoria da Unileu. Então, estou representando as duas instituições hoje. Em primeiro lugar, assim, com relação à terminologia pessoa com deficiência, embora nós utilizamos, eu também não concordo com ela, porque nós não somos deficientes, nós somos eficientes e muito eficientes. Né? Prova viva está o desembargador aqui, Ricardo Tadeu, que é uma pessoa cega, e eu tenho orgulho de dizer que sou amigo dele e sou um fã dele, né, do trabalho dele. E tantas outras pessoas que desenvolvem o trabalho em prol da agregação da pessoa com deficiência e não da segregação. Então, eu acho que a terminologia, infelizmente, é errada, essa terminologia. Eu acho que deveria dizer pessoa com limitação ou usar outra terminologia, não pessoa com deficiência, porque nós não somos deficientes. O verdadeiro deficiente é aquele que tem tudo perfeito, tem tudo excelente, poderia estar desenvolvendo ótimos trabalhos e simplesmente está usando a perfeição para fazer coisas erradas, né? Utilizando o vocabulário popular para assaltar, para matar, para fazer
tantas coisas erradas que existem no nosso dia a dia, esses são os verdadeiros deficientes, né? Eu acho que nós, graças a Deus, nós nos superamos todos os dias. Nós batalhamos, os surdos, os cegos, os cadeirantes e outras pessoas que têm outras limitações, nós todos os dias nós nos superamos e mostramos que somos tão capazes, ou bem mais capazes que muitas pessoas que se julgam perfeitas, né? Então, acho que esse é o problema só da terminologia, que eu acho que ainda deveria de ser mudada. Que precisa ser ressignificada. Com certeza precisa. Muito bom. Pois não, com Obrigado. certeza. Eu queria só explicar para o Tiago, para o povo surdo aqui presente, e também para o próprio meu querido amigo Luiz, que acabou de falar. Eu estava lá na ONU quando se finalizou o texto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E, na verdade, houve uma grande discussão sobre isso. A questão é que, hoje, o conceito de deficiência, ele engloba tanto as limitações da pessoa, quanto as barreiras sociais. Então, nesse sentido, ser uma pessoa com deficiência não é apenas hoje ter uma limitação, mas é ser um cidadão que tem limitações que precisam ser atendidas, eliminando-se as barreiras sociais. Hoje, o conceito político de deficiência adotado pela ONU implica dizer que ser cego é um atributo meu, mas a deficiência está na sociedade, que não dá a pessoas com tais atributos, como falta da visão ou falta da audição, como se conhece. Então, pessoas que têm limitações, a sociedade que não dá os caminhos para que essas pessoas com limitações exerçam seus direitos, é que é deficiente. Então, hoje o conceito de deficiência envolve limitações e sociedade. A gente insiste, a terminologia que a ONU adotou, persons with disability, em espanhol, personas com discapacidade, em português, pessoas com deficiência. Essa é a terminologia que foi adotada pela ONU e se pretende universal, para que se entenda que ter uma limitação é um atributo da pessoa. Mas se essa pessoa não tiver uma sociedade que a atenda, ela será uma pessoa deficiente. Se a sociedade a atender, será uma pessoa com deficiência. Se a sociedade a atender, ela não será. Então, esse é o conceito que a ONU pretendeu universalizar com essa terminologia. Então, o conceito de pessoa com deficiência é além de pessoa deficiente, pessoa portadora de deficiência. Então, a palavra deficiência aqui envolve um conceito político, que tem a ver com a sociedade e não com o fato de ser surdo, cego ou cadeirante, enfim. Eu falo nas minhas palestras que, na verdade, a barreira está mais na sociedade do que na própria pessoa, né? Então, são as barreiras sociais, está nas barreiras sociais, está na sociedade e não na pessoa, né? Que tem essa diferença. Excelente. Então, agora eu entrego a palavra ao pessoal da equipe. Mais uma vez, muito obrigado e um excelente evento a todos.